Eu cresci ouvindo comparações que me feriam como facas invisíveis. Enquanto minha irmã Camila era exaltada como o grande orgulho da família, eu era tratada como um peso, alguém que nunca estaria à altura. Passei anos tentando conquistar um olhar de aprovação, mas nada era suficiente. Só que a vida deu uma volta inesperada, aquela que parecia perfeita começou a ruir diante de todos, e foi nesse momento que descobri forças que eu mesma desconhecia. Entre chantagens, segredos do passado e manipulações inimagináveis, percebi que minha liberdade dependia de uma escolha radical. O que eu fiz mudou para sempre a relação com meus pais, e principalmente com minha irmã. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Crescer em São Paulo significou, para mim, conviver diariamente com comparações que nunca pedi. Enquanto minha irmã mais velha, Camila, era a estrela da família, eu, Mariana, parecia ocupar apenas o espaço da sombra. Camila tinha 2 anos a mais, era filha carismática, atlética, motivo de orgulho. Desde cedo, colecionava medalhas, elogios e aplausos. Já eu, introvertida, me refugiava nos livros, encontrando neles a companhia que não tinha dentro de casa. Minha mãe, Vera, e meu pai, Ricardo, nunca escondiam a preferência. As palavras deles eram como facas afiadas, sempre me lembrando do quanto eu era menos. Recordo nitidamente de um jantar, quando meu pai largou os talheres e, diante da mesa inteira, disse: "Você é uma vergonha para nós, sua derrotada. Olha para sua irmã, como ela se destaca em tudo. Já você, não serve para nada." Aos 20 anos, Camila já estudava em uma faculdade renomada, custeada integralmente pelos meus pais. Dirigia um carro zero que eles lhe deram de presente, frequentava festas caras e exibia sua vida perfeita nas redes sociais. Eu, aos 18, trabalhava em uma livraria para bancar parte da minha faculdade. A outra metade vinha de uma bolsa conquistada com esforço. Enquanto minha irmã era exibida como troféu, eu era lembrada apenas como o fardo que precisava se virar sozinha. Com o tempo, Camila subiu mais degraus no pedestal que meus pais construíram para ela. Casou-se em uma grande festa com Daniel, um jovem de família influente. Compraram um apartamento de alto padrão e cercaram-se de luxo. Para meus pais, era a consagração da filha exemplar. Eu segui outro caminho. Aos 26 anos, depois de anos de esforço silencioso, tornei-me consultora financeira. Conheci Samuel, um pediatra humano e generoso. Vivíamos de forma simples, mas com amor e tranquilidade. Casamos em uma cerimônia pequena, cercados apenas pelos amigos e pela família dele. Meus pais não compareceram, tampouco Camila e Daniel. Foi um dia feliz, mas também uma lembrança dolorosa da exclusão constante. Anos depois, o destino colocou diante de mim uma cena inesperada, um convite para a festa de inauguração da mansão da minha irmã, em um condomínio de luxo. A curiosidade falou mais alto, e eu fui. Logo percebi que a grandiosidade era apenas fachada. Daniel, em uma conversa reservada, deixou escapar as dificuldades financeiras que enfrentavam. O brilho daquela casa era sustentado por dívidas. Pouco tempo depois, o castelo de cartas desmoronou, Camila e Daniel se divorciaram. Foi então que meus pais, desesperados para manter a imagem da filha querida, vieram até mim e Samuel pedindo ajuda para sustentar Camila. Recusei. Eu sabia que aquele pedido não tinha nada a ver com amor familiar, mas com vaidade. Meu pai não aceitou. Gritou: "Você nunca serviu para nada. Agora que poderia mostrar sua importância para a família, decide não ajudar. Não queremos mais você na nossa família." Naquele instante, algo dentro de mim se libertou. Sorri e apenas concordei. Pela primeira vez, percebi que não havia nada de errado em ser rejeitada por pessoas que nunca me aceitaram de verdade. O tempo passou, e a vida também ensinou a Camila suas próprias lições. Sem o apoio financeiro de Daniel, ela vendeu os móveis caros, mudou-se para um apartamento menor e adotou um cachorro. Quando a encontrei por acaso, vi uma nova versão dela, menos preocupada com aparências, mais humana, mais próxima de mim. Pela primeira vez, ela admitiu que eu sempre estivera certa.
Ainda assim, em um jantar de família, meus pais repetiram o velho ritual de me comparar com ela. Mas dessa vez, eu não fiquei em silêncio. Contei sobre minha casa, meu trabalho estável, meu casamento feliz. Deixei claro que não precisava competir, que nunca precisei provar nada. Eu havia conquistado algo maior do que qualquer mansão, uma vida plena, cercada de amor, paz e dignidade. Mas o que ninguém sabia é que, por trás de cada recusa, de cada escolha minha, existiam segredos, dores e transformações que mudariam não apenas a minha vida, mas a de todos ao meu redor. Essa história não terminou na minha decisão de dizer não. Na verdade, foi ali que tudo começou. Depois daquele jantar em que coloquei um basta às comparações, voltei para casa sentindo uma mistura de alívio e inquietação. Alívio por finalmente ter falado o que estava preso na minha garganta há anos. Inquietação porque, mesmo após tantos anos, era impossível não sentir a ferida aberta pelas palavras dos meus pais. Eles nunca se importaram em me ferir, nunca se preocuparam com o impacto que suas atitudes teriam em mim. E, de alguma forma, eu ainda carregava esse peso. Samuel percebeu meu silêncio. Enquanto eu tirava os sapatos e deixava a bolsa sobre o sofá, ele me observava com aquele olhar sereno que sempre me fazia sentir que eu podia desabar. Eles disseram algo de novo? Perguntou, já conhecendo a resposta. Balancei a cabeça, respirando fundo. Sempre a mesma história. Para eles, eu nunca vou ser suficiente. Ele me puxou para perto, e naquele abraço entendi que não precisava mais da aprovação que tanto busquei. Eu tinha uma vida que escolhi, construída com esforço, sem favores e sem máscaras. Mas, por mais que eu tentasse me convencer disso, havia algo dentro de mim que ainda tremia diante da rejeição. Nos dias seguintes, tentei me concentrar no trabalho. Como consultora financeira, eu lidava com histórias diversas, famílias tentando organizar suas contas, jovens aprendendo a lidar com o primeiro salário, empresários desesperados com dívidas. Curiosamente, muitas daquelas pessoas carregavam fardos semelhantes aos meus. O peso da comparação, a pressão por aparentar sucesso, o medo do fracasso. Talvez fosse por isso que eu conseguia me conectar tão bem com eles. Numa tarde chuvosa, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Minha irmã, que raramente falava comigo sem que houvesse algum interesse dos nossos pais, agora me procurava diretamente. Sua voz soava diferente, mais baixa, menos arrogante. Mariana, será que a gente pode se encontrar? Perguntou, quase hesitante. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era estranho ouvir aquele tom de vulnerabilidade nela. Aceitei, mas com reservas. Marcamos de nos ver em uma cafeteria discreta, longe dos olhares conhecidos. Quando cheguei, encontrei Camila diferente da imagem que guardava dela. Estava sem maquiagem, usava roupas simples e parecia cansada. Ao me ver, sorriu de forma tímida, algo incomum para alguém que sempre se orgulhou do brilho que carregava. Eu precisava conversar com você, começou, mexendo distraída na xícara de café. Acho que pela primeira vez na vida eu percebi que não sou invencível. Ouvi em silêncio enquanto ela falava. O divórcio tinha sido mais doloroso do que aparentava. Daniel havia se afastado de forma fria, e os amigos que antes lotavam as festas desapareceram. Camila se viu sozinha em um apartamento enorme e vazio, com contas acumulando sobre a mesa. Eu achava que tinha tudo, confessou, com os olhos marejados. Mas no fundo, eu só tinha o que era dos outros. O carro era dos pais, o apartamento do Daniel, a festa do casamento deles. Nada nunca foi realmente meu. As palavras dela me tocaram. Pela primeira vez, senti que falávamos de igual para igual, sem máscaras. Mas parte de mim ainda desconfiava, estaria ela tentando manipular minha compaixão? Ou realmente havia mudado? Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou para frente. Eu sei que não fui uma boa irmã. Sei que fiz parte das comparações, e das piadas do papai sobre você. Eu queria que você soubesse que me arrependo. As lembranças vieram como uma enxurrada. Quantas vezes Camila havia debochado de mim, usado meu silêncio para me humilhar, apoiado nossos pais nas críticas cruéis.
Parte de mim queria levantar e ir embora. Mas outra parte queria acreditar que era possível, finalmente, um recomeço entre nós. Eu não sei se consigo esquecer tudo, Camila, disse com honestidade. Mas ouvir isso de você já é mais do que imaginei um dia. Ela respirou fundo e concordou. Eu não espero que você me perdoe agora. Só quero que saiba que estou tentando mudar. Voltamos para casa naquela noite em silêncio. Samuel ouviu cada detalhe depois, e foi cauteloso como sempre. Você acha que ela realmente mudou? Perguntou. Eu não sei, respondi. Mas talvez seja a hora de descobrir. E foi assim que um novo capítulo da minha vida começou. Não porque meus pais mudaram, mas porque Camila, a irmã que sempre foi o espelho onde me obrigaram a olhar, agora aparecia diante de mim despida de perfeição. O que eu não sabia é que essa aproximação traria não apenas lembranças antigas, mas também novos desafios. Afinal, lidar com o passado exige coragem. E, pela primeira vez, eu estava disposta a enfrentar essa parte da minha história que sempre tentei evitar. A reaproximação com Camila mexeu mais comigo do que eu gostaria de admitir. Por anos, eu havia construído barreiras para não me deixar atingir pela rejeição da minha família. E, de repente, minha irmã estava diante de mim, vulnerável, pedindo uma segunda chance. Era como se o passado tivesse voltado para testar a solidez da vida que eu tinha construído. Nos dias seguintes ao nosso encontro, trocamos algumas mensagens. Eram conversas simples, ela perguntava sobre o trabalho, sobre Samuel, e às vezes até sobre meus livros favoritos, algo que jamais havia demonstrado interesse antes. No início, respondi de forma breve, cautelosa. Mas, pouco a pouco, percebi que havia sinceridade no esforço dela. Samuel, como sempre, foi meu ponto de equilíbrio. Quando comentei sobre a mudança no comportamento de Camila, ele apenas sorriu. Talvez ela finalmente tenha entendido o que você sempre soube, que felicidade não tem a ver com aparência, mas com verdade. Ou talvez ela só esteja tentando se aproximar para arrancar alguma coisa de mim, rebati, ainda desconfiada. Ele segurou minha mão e disse, confie no seu instinto. Você sempre foi mais forte do que imagina. Foi nessa fase que aconteceu algo inesperado. Meus pais descobriram, por meio de um conhecido, que eu e Camila tínhamos nos encontrado. E, como se a simples possibilidade de harmonia entre nós fosse uma ameaça, decidiram intervir. Recebi uma ligação da minha mãe numa noite de quarta-feira. Sua voz era seca, carregada de reprovação. Mariana, o que você pensa que está fazendo? Ficando de amiguinha da sua irmã? Eu só conversei com ela, mãe. Não tem nada de mais nisso. Nada demais. Ela elevou o tom. Depois de tudo o que aconteceu, depois de você recusar ajudar a família, acha que pode se aproximar dela assim? Fiquei em silêncio por alguns instantes. Eu sabia que, para minha mãe, proximidade sempre vinha acompanhada de controle. Ela não conseguia entender que minha relação com Camila podia existir fora das expectativas deles. Dias depois, meu pai me chamou para uma conversa. Encontramo-nos em um restaurante simples perto do escritório, a pedido dele. Logo percebi que não era uma tentativa de aproximação, mas sim mais uma cobrança. Mariana, você precisa entender o seu papel nessa família. Camila está fragilizada, e você, como irmã, tem a obrigação de apoiá-la. Olhei firme para ele e respondi, eu já apoiei essa família a vida inteira, mesmo quando ninguém me apoiava. Agora eu escolho a quem dedicar minha energia. Ele não gostou da resposta. Bateu a mão na mesa, atraindo olhares de outros clientes. Você sempre foi ingrata. Se hoje você tem alguma coisa, é porque cresceu sob este teto. Aquela velha frase ecoou como um déjà vu. Quantas vezes eu já não ouvirá isso? Mas, pela primeira vez, não senti culpa. Enquanto meus pais se afundavam em suas próprias exigências, eu percebia que Camila estava, de fato, tentando mudar. Um dia, ela me ligou dizendo que tinha se inscrito em um curso de gestão financeira básica. Riu de si mesma ao admitir que não sabia organizar nem as contas de casa. Eu sempre fingi que sabia de tudo, mas agora vejo o quanto estava perdida, confessou.
aquilo me surpreendeu. Não era a Camila que eu conhecia. Pela primeira vez, ela estava disposta a aprender em vez de apenas ostentar. Foi então que a situação ganhou uma nova reviravolta. Em um domingo, recebi um convite inesperado. Camila queria que eu fosse até o apartamento dela. Samuel insistiu para ir comigo, e aceitei. Quando chegamos, encontramos um lugar simples, mas acolhedor. Nada lembrava a ostentação da antiga mansão. Na sala, um cachorro corria animado em nossa direção. Camila riu, envergonhada. Ele se chama Thor. Adotei faz 2 meses. É bagunceiro, mas me faz companhia. Enquanto conversávamos, percebi algo diferente no olhar dela. Não havia mais arrogância, apenas uma sinceridade quase infantil. Era como se, enfim, estivéssemos descobrindo quem realmente éramos uma para a outra, sem a interferência de nossos pais. Mas a paz não durou muito. No meio da conversa, o interfone tocou. Era minha mãe. Ela apareceu de surpresa, carregando sacolas de compras caras, como se quisesse resgatar Camila da vida simples. Ao me ver ali, ficou visivelmente incomodada. Então é isso? Disse, olhando para nós duas. Vão formar uma panelinha contra mim e contra seu pai? Camila respirou fundo e respondeu antes de mim: Mãe, chega. Eu não preciso de compras caras, nem de julgamentos. Só quero viver minha vida. Ver minha irmã se posicionando foi um choque. Minha mãe ficou sem palavras, e pela primeira vez percebi que talvez as coisas estivessem mudando de verdade. Saímos daquela noite com um peso novo nos ombros. Eu sabia que aquela aproximação traria conflitos ainda maiores. Mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança de que, finalmente, eu e Camila pudéssemos escrever nossa própria história, longe das correntes que nos prenderam por tanto tempo. O que eu não imaginava era que esse recomeço colocaria em xeque segredos antigos e despertaria nos meus pais uma reação ainda mais dura. Aquela cena no apartamento de Camila marcou um divisor de águas. Minha mãe, que sempre foi mestre em manipular emoções e ditar os rumos da família, saiu de lá sem o mesmo poder que carregava antes. Vi em seus olhos a fúria contida de quem percebeu que a filha preferida começava a escapar do controle. Para ela, era inadmissível que Camila, sua obra-prima, agora se rebelasse contra o sistema que a mantinha no pedestal. Nos dias seguintes, os telefonemas da minha mãe e do meu pai se intensificaram. Ora dirigidos a mim, ora a Camila, o tom era sempre o mesmo: cobrança, críticas, chantagens emocionais. Quando eu não atendia, Samuel atendia por mim e, com calma, pedia que respeitassem meu espaço. Mas eles nunca respeitavam. Camila, no entanto, surpreendeu-me. Ao invés de recuar, começou a enfrentar as pressões com firmeza. Mariana, disse ela em uma ligação, eu não quero mais ser a filha perfeita deles. Quero ser eu. E se isso significar viver num apartamento pequeno, trabalhando duro, que assim seja. Aquilo mexeu comigo. Durante toda a vida, eu sonhei em ouvir exatamente essas palavras da minha irmã. Mas também temi que esse novo caminho dela custasse caro. Afinal, meus pais nunca aceitaram perder o controle. Não demorou para que a primeira consequência chegasse. Em um jantar de família, meus pais fizeram questão de reunir alguns parentes próximos. Fui convidada, mas hesitei em ir. Samuel, mais uma vez, insistiu para que eu não fugisse. Às vezes, é melhor encarar de frente, disse ele. Você já provou para si mesma que não precisa deles, mas talvez ainda precise mostrar isso para eles. Aceitei o conselho. Chegamos juntos ao jantar, e percebi que o ambiente estava carregado. Os olhares, os cochichos, tudo denunciava que meus pais estavam prontos para expor o problema da família. Entre pratos e talheres, meu pai levantou a voz. Vejam só o que aconteceu com minhas filhas. Uma sempre brilhante, que agora, por influência da outra, resolveu se perder. Aquelas palavras foram como uma acusação pública. Senti a velha raiva subir pelo peito, mas, antes que eu pudesse responder, Camila tomou a frente. Pai, não culpe a Mariana. Se estou mudando, é porque finalmente percebi que a vida que eu levava não fazia sentido.
e você não vai me convencer do contrário. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Os parentes se entreolharam, alguns constrangidos, outros curiosos. Minha mãe tentou intervir. Camila, querida, você sempre foi o nosso orgulho. Não precisa jogar tudo fora só para acompanhar sua irmã. Dessa vez, não consegui ficar calada. Não é sobre mim, disse firme. É sobre ela finalmente escolher o que a faz feliz. Talvez vocês nunca entendam, mas não podem continuar tratando nossas vidas como troféus. A tensão aumentou. Meus pais, visivelmente irritados, encerraram o jantar de forma abrupta. Mas, no fundo, eu sabia, algo estava ruindo. O poder deles já não era o mesmo. Depois daquela noite, a distância entre meus pais e nós duas só cresceu. Eles tentavam se aproximar de Camila oferecendo dinheiro, viagens, presentes, mas ela recusava tudo. Pela primeira vez, parecia convicta. E, de alguma forma, isso nos aproximava ainda mais. Foi nesse período que descobri um lado de Camila que nunca havia conhecido. Ela me chamou para ajudá-la a organizar suas finanças. Sentamos juntas, revisamos contas, cortamos gastos supérfluos. Quando terminei, ela me olhou com lágrimas nos olhos. Eu nunca pensei que fosse você quem ia me ensinar a viver de verdade. Aquelas palavras foram como um remendo em uma ferida antiga. Pela primeira vez, senti que não éramos rivais, mas irmãs de verdade. No entanto, quanto mais crescíamos juntas, mais nossos pais se agitavam. Em uma manhã de sábado, recebi uma mensagem dura de meu pai: se continuar apoiando sua irmã nessa vida medíocre, não conte mais conosco para nada. Está cavando sua própria exclusão. Li aquelas palavras e percebi o quanto eles estavam dispostos a perder as filhas apenas para manter o controle. Mostrei a mensagem a Samuel, que apenas balançou a cabeça. Eles não percebem que já perderam. Mas, no fundo, eu sabia que ainda restava muito ressentimento neles. E quando a mágoa não encontra saída, costuma se transformar em algo mais sombrio. Foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, um primo distante me ligou em tom preocupado. Ele havia ouvido comentários estranhos. Meus pais estavam espalhando que eu manipulava Camila, que eu tinha inveja dela desde criança e agora queria destruí-la. Ao desligar o telefone, senti meu corpo tremer. Não era mais apenas rejeição. Era difamação. Meus pais estavam dispostos a transformar a família inteira contra mim. Camila soube primeiro por terceiros. Ficou furiosa, mas, ao invés de recuar, me ligou. Mariana, eu não vou deixar que eles façam isso com você. Já chega de viver sob as regras deles. Seu tom era firme, e naquele momento percebi que não estávamos apenas lutando por nossa liberdade individual. Estávamos, juntas, enfrentando um império de manipulações construído ao longo de anos. Mas nós sabíamos que essa luta ainda nos revelaria segredos familiares guardados a 7 chaves, segredos capazes de virar nossa história de cabeça para baixo. As fofocas espalhadas pelos meus pais começaram a corroer a imagem que eu havia construído entre os parentes. Alguns se afastaram em silêncio, outros passaram a me olhar com desconfiança, como se realmente acreditassem que eu manipulava Camila. A sensação era de estar sendo julgada sem direito à defesa. Certo dia, recebi uma ligação inesperada da minha tia Helena, irmã do meu pai. Ela sempre foi mais discreta, mas havia uma honestidade em sua voz que me fez ouvir com atenção. Mariana, eu preciso te contar algo que guardei por muitos anos. Talvez ajude você a entender por que seus pais agem assim. Marcamos um encontro no fim da tarde, em um café tranquilo. Helena chegou com um envelope nas mãos, parecendo carregar um peso imenso. Sentou-se, respirou fundo e começou a falar. Você sempre se perguntou por que eles preferem a Camila, não é? Perguntou. Concordei em silêncio, e ela continuou. Acontece que, antes de vocês nascerem, houve uma grande briga na família por causa de uma herança. Seu avô havia deixado alguns bens, e seu pai ficou ressentido por achar que recebeu menos do que merecia. Sua mãe, por orgulho, sempre quis provar ao mundo que estavam acima de qualquer dificuldade. Quando Camila nasceu, ela passou a ser o símbolo desse sucesso.
Helena abriu o envelope e mostrou alguns documentos antigos. Eram papéis de um processo judicial de partilha de bens. Ali estava a prova de que meus pais haviam perdido parte do patrimônio por má administração, muito antes de eu ou Camila entendermos qualquer coisa da vida. Eles projetaram em vocês as frustrações deles, explicou Helena. Camila virou a vitrine perfeita, e você, Mariana, acabou sendo o lembrete das falhas que eles não aceitavam reconhecer. A revelação foi como uma peça de quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Não era apenas questão de preferência, mas uma tentativa desesperada de manter aparências para esconder erros antigos. Voltei para casa abalada. Contei tudo a Samuel, que apenas reforçou o que sempre dizia: o problema nunca foi você. Sempre foi a incapacidade deles de lidar com os próprios fracassos. No entanto, eu sabia que Camila precisava ouvir aquilo também. Quando nos encontramos, mostrei os documentos. Ela ficou em silêncio por longos minutos, passando as mãos pelo rosto. Então, todo esse tempo, toda a cobrança, não tinha nada a ver com quem nós éramos, disse, quase num sussurro. Eu fui usada como troféu, e você como bode expiatório. Ela chorou, e eu a abracei. Pela primeira vez, senti que não havia barreiras entre nós. Estávamos unidas não só pelo sangue, mas pela verdade finalmente revelada. Mas nossos pais não reagiram bem quando souberam que a verdade tinha vindo à tona. Recebi uma ligação furiosa do meu pai. Quem você pensa que é para fuçar no passado da família? Esses papéis não significam nada. Berrou. Significam, sim, respondi com firmeza. Significam que vocês nunca tiveram o direito de nos colocar uma contra a outra por causa das frustrações de vocês. A partir desse momento, percebi que eles fariam de tudo para retomar o controle. Tentaram convencer Camila de que eu só queria virar ela contra eles. Tentaram me intimidar com ameaças veladas sobre cortar qualquer laço. Mas, para minha surpresa, Camila se manteve firme ao meu lado. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Em uma reunião de família, organizada pelos meus pais para lhe esclarecer as coisas, Camila levantou-se diante de todos e contou tudo o que havia descoberto. Mostrou os documentos, falou das manipulações, revelou como se sentiu usada durante toda a vida. Eu não sou mais a filha perfeita, declarou. E não vou mais viver para sustentar o orgulho dos nossos pais. O choque foi geral. Meus pais ficaram em silêncio, constrangidos, enquanto os parentes murmuravam entre si. Alguns se levantaram em defesa deles, outros, visivelmente desconfortáveis, apenas desviaram o olhar. Depois da reunião, a tensão só aumentou. Meus pais passaram a nos tratar como inimigas declaradas. O que antes era rejeição silenciosa se transformou em guerra aberta. Eu sabia que a última cartada deles ainda estava por vir. Numa noite chuvosa, recebi uma mensagem de Camila: precisamos conversar. Acho que eles estão planejando algo maior contra nós. Meu coração disparou. Eu já não falava apenas de feridas emocionais, mas de riscos reais. Nossos pais, incapazes de admitir a verdade, estavam dispostos a tudo para manter intacta a imagem que haviam construído ao longo de décadas. Eu não imaginava que o próximo passo deles iria colocar à prova não apenas a nossa união, mas também a vida que eu havia construído com tanto esforço. A mensagem de Camila naquela noite chuvosa me deixou em alerta. Ela não costumava dramatizar, e se estava preocupada, era porque havia algo sério acontecendo. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte em meu apartamento, longe de qualquer possibilidade de escuta ou interferência. Quando chegou, percebi que estava nervosa. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular. Mariana, eu estive na casa dos pais ontem. Eles estavam discutindo no escritório e não perceberam que eu estava por perto. Ouvi claramente: eles planejam nos desmoralizar de vez, espalhando que você falsificou os documentos da herança para me colocar contra eles. Por um momento, fiquei sem reação. Era cruel demais, mas condizente com o tipo de manipulação que eles sempre usaram. Eles vão dizer que eu inventei tudo? Perguntei. Pior, respondeu Camila. Vão tentar envolver advogados, criar versões oficiais para transformar você na mentirosa da história.
senti o chão abrir sob meus pés. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se manteve firme. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. Camila estava ao meu lado, decidida a não recuar. Samuel, ao ouvir nossa conversa, sugeriu algo inesperado. E se vocês assumirem o controle da narrativa antes deles? Vocês têm provas, têm a verdade. Não precisam mais viver à sombra da mentira. A ideia parecia arriscada, mas fazia sentido. Decidimos organizar uma reunião com alguns dos parentes mais próximos, mas desta vez em um ambiente neutro, sem que nossos pais pudessem manipular a situação. No dia marcado, alugamos um pequeno salão e convidamos todos que costumavam ser influenciados pelas histórias dos nossos pais. Eu e Camila nos revezamos para contar tudo, mostramos os documentos antigos, revelamos as manipulações, as chantagens emocionais, as tentativas de nos colocar uma contra a outra. Camila, emocionada, falou de como se sentiu usada durante toda a vida, enquanto eu contei como carreguei o peso da rejeição. Foi um momento de catarse, de exposição crua, mas necessário. Nossos pais não são monstros, concluiu Camila. Mas são pessoas que deixaram o orgulho e a frustração destruir a família. Eu não quero mais viver nesse ciclo. Quero liberdade. Quero paz. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Alguns parentes se levantaram para nos abraçar, outros ficaram visivelmente divididos. Mas, de uma forma ou de outra, a verdade tinha sido dita, e já não podia ser apagada. No mesmo dia, recebemos a reação esperada. Nossos pais apareceram furiosos em frente ao salão, exigindo que abríssemos as portas. Não deixamos. Pela primeira vez, erguemos um muro contra as invasões constantes deles. As semanas seguintes foram difíceis. Eles espalharam boatos, tentaram nos intimidar, mas já não tinham a mesma força. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber a incoerência das versões deles. Os que antes acreditavam cegamente passaram a questionar. Camila, surpreendentemente, floresceu. Conseguiu um emprego simples em uma empresa de marketing, algo distante dos holofotes, mas que a deixava feliz. Cuidava de Thor, seu cachorro, com um carinho que mostrava a mulher diferente que estava se tornando. Eu, por minha vez, continuei meu trabalho como consultora, mas agora com um peso a menos. Já não precisava provar nada a ninguém. Minha vida com Samuel seguia firme, construída com base em amor e respeito, e não em comparações. Um dia, enquanto caminhávamos no parque, Camila me disse: "Sabe o que é mais engraçado? Nós passamos a vida toda brigando por um amor que nunca veio, e no fim, descobrimos que só precisávamos uma da outra." Sorri, emocionada. Era verdade. O vazio que meus pais deixaram não seria preenchido, mas já não doía tanto. Eu e Camila havíamos aprendido a nos reerguer, não como rivais, mas como irmãs. Quanto aos meus pais, nunca pediram desculpas. Continuaram presos às próprias ilusões, tentando manter uma imagem que já não convencia ninguém. Talvez nunca mudem. Mas, pela primeira vez, isso não me afligia. Naquele dia, olhando para o horizonte ao lado de Camila e Samuel, percebi que finalmente tinha conquistado a paz que tanto busquei. Não porque meus pais mudaram, mas porque eu aprendi a não depender deles para ser feliz. Minha história não foi de contos de fadas, mas de luta, resistência e, sobretudo, de reencontro. Reencontro comigo mesma, com minha verdade e com minha irmã. E isso, para mim, era o maior triunfo que poderia alcançar. E então, o que você achou dessa história emocionante de superação e reencontro entre duas irmãs? Será que você teria a mesma coragem de enfrentar a verdade e cortar os laços tóxicos para conquistar sua paz? Eu quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você faria o mesmo que a filha fez nessa situação. Aproveite também para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou adorar conhecer e vou deixar um coração no seu comentário. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E, claro, já se inscreva no canal para acompanhar outras histórias tão emocionantes quanto essa. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E tem mais,
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam refletir sobre como as escolhas familiares moldam nossa vida. Tenho certeza de que muitos vão se identificar com essa história. Muito obrigado por estar aqui comigo. Agora é sua vez. O que você faria no lugar da filha?